Em um vasto mundo repleto de magia e mistério, conhecemos um novo protagonista que, após uma vida de servidão nas frias cadeias do trabalho corporativo, acaba por renascer como o nobre Alan Palladio no excêntrico reino de Asteria. Contudo, em vez de desfrutar desse novo status, Alan se vê mergulhado em um pesadelo. Sabendo que o condado de Palladio, sua nova família, é a raiz da decadência e do perigo no reino, ele se depara com uma inesperada revelação. Suas memórias são, na verdade, trechos de um jogo que ele costumava jogar. Como um ex-escravo tornara-se o terceiro filho de uma família condenada à ruína, a missão fica clara: investigar a corrupção que permeia seu novo lar e talvez descobrir uma maneira de reescrever seu destino e salvar não apenas a si mesmo, mas também algumas almas inocentes perdidas no caminho da decadência. Então, mano, o bagulho começa nos Reinos Aliados do Leste, uma década depois. Saca só, o protagonista, que parece que meteu o louco, decide que, pra evitar a treta, seria melhor se tornar um patrocinador. Mas, véi, ele jura que nunca imaginou que isso poderia ser tão insano. Antigamente, ele era só um escravo corporativo, se matando em uma firma pequena, equivalente a 78 horas por semana. Que absurdo! E agora, olha ele aí renascendo como um nobre nesse mundo de fantasia. Isso soa como um baita negócio, e de fato era o hype, fi. Aí a cena muda, e o cara tá tentando ler um livro, mas tá de cabeça pra baixo. Carai, ele tá confuso. Ele tá se perguntando por que nada tá fazendo sentido. Tipo, onde tava o patch de tradução grátis após ser isekaiado? A empregada dá uma olhada e só percebe que ele tá segurando o livro todo errado. Caramba! O protagonista se explica, dizendo que a peculiaridade dele é ser completamente analfabeto. Que foda! E pra piorar, ele não tem nenhuma habilidade especial. Que treta! A empregada pergunta se ele já terminou de comer e se oferece para ajudar no banho antes de descansar. Que vida do luxo. A mudança de cena vai para a hora do banho. Duas empregadas estão dando aquele help insano pro jovem mestre. E o cara tá aproveitando cada segundo. Isso sim é puro luxo, tá ligado? Uma empregada alimenta ele enquanto a outra dá aquela lavada. Tudo parece perfeito, exceto que ele não sabe onde tá. Uma empregada lembra que os outros jovens mestres voltam amanhã, e a curiosidade aumenta. Ela menciona o jovem mestre Léo e o jovem mestre Tônio. Que nomes brabos! Outro servente acrescenta que eles são da famosíssima família Palladio. Eita, os pensamentos do protagonista dão um nó na cabeça. O nome é sinistramente familiar. Esse maldito parece que bateu o carro no cérebro. Ele enfia a cara na água do banho, de tão surpreso. As empregadas entram em pânico, e as bolhas subindo. Ai, minha nossa! Ele percebe, tipo assim, uma realidade bizarra. Pode estar em psiquedélia, que sofrimento. Enquanto fala sobre psiquedélia, o bicho que conhecia muito bem, um flashback surge na mente dele. No tempo que era escravo corporativo, ele aproveitava breves momentos para jogar. GG! Psiquedélia era o RPG de turnos que deixava tudo insano na rotina dele. E quando os 5 grandes pecados apareciam, carai, que treta! O reino caía em desgraça. O condado de Palladio sempre saía na frente. Que bizarro! E, na família, os filhos eram Léo, o rei da devassidão, e Tônio, o rei das drogas. 2 nobres canalhas apareciam antes de toda a missão principal. A cena muda e o protagonista lembra de quando chegou a esse mundo pela primeira vez. Olha a atenção. Ele, com a memória afiada, sacou que conhecia bem aquele lugar, tá ligado? As regras do jogo ressurgem na cabeça dele como um videogame. Com uma determinação braba, ele senta na cama, mandando a tristeza pra bem longe. Ele decide que precisa eliminar as causas da destruição antes que essa treta aconteça. Para viver em paz como um nobre, ele se propõe a corrigir os 5 grandes pecados, e ele acredita que eles são só crianças e podem ter um destino diferente. Ele se sente impotente, que barra. Passado 2 meses, tudo começa a mudar. Olha a vibe diferente. Evan, o cavaleiro de Alan, aparece com um bagulho insano. Ele trouxe notícias de que resgatou os órfãos de um orfanato que, na real, era um laboratório de experimentação. Que surreal. A operação do orfanato tá nas mãos de uma garota chamada Yutia. Bizarro, né? Evan elogiou a habilidade dela. Tipo, na moral, é esperança. Alan, todo calmo, reconhece, saca só. Evan, confuso, pergunta se é um elogio, porque o rosto do Lorde não muda nem a pau. Alan confirma e, mano, dá um sorriso desconfortável. Esse sorriso raro deixa Evan inquieto. Coitado, nunca se acostumou com isso. Evan reflete, lembrando de como Alan era mais expressivo no passado. A cena termina com Alan se olhando no espelho, tentando forçar uma expressão, mas a alma dele tá perdida. Então o Evan exala e agradece de novo pela moral que o Alan deu. Tipo, esse moleque precisa de muito mais elogio, né? Mas maluco, pensa comigo, em um jogo bem brabo como Psiquedélia, onde traição é tão comum quanto café no Brasil, ter um cara leal que nem o Evan é simplesmente absurdo. Foi exatamente por isso que o Alan não pensou 2 vezes e já contratou ele na hora, sem nem pestanejar.
Aí do nada, Evan lembrou que o ataque não foi só por diversão, era pra resgatar a Yutia, que estavam nessa treta toda. Alan confirmou, né? Afinal, ele estava por dentro de tudo. E o Evan saca que a confiança do Alan na Yutia é tão alta que dá até pra ver no escuro, viado. Com anos de mercenário nas costas, ele já manja que a Yutia é tudo, menos uma mina comum. O bicho fica perplexo, pensando como ela consegue ser tão obediente, mesmo tendo todo aquele poder brabo. E véi, ele sugere trazer ela pra mansão, porque deixar ela solta só ia dar ruim, né? Alan concorda, tipo, o ponto do Evan é totalmente válido, mas a cabeça dele tá funcionando diferente. Na real, parecia que ele tava jogando fora o poder dela, mas na visão dele, deixar ela lá fazia parte do plano. Começou a falar sobre a Yutia Bludia, que era de um clã monstro e tinha poderes surreal, caralho. No jogo, mano, ela ia ser o pecado da ira e responsável por destruir uns trecos. Alan acredita que se ela crescer em um lugar mais tranquilo, ela não vai se perder na ruína. E ele se achando brabo, pensando que lidou com a primeira mina terrestre, tá ligado? A razão de deixá-la onde tá é pra ver se o potencial dela vai ser real ou se é só fumaça. Alan pigarreou com uma cara séria, tipo, é isso mesmo, mas o momento ainda não é o melhor. Evan, todo aterrorizado com a revelação, começa a repetir as palavras do Alan nervosamente. Ah, moleque! Alan então manda ficar de boa e não deixar nada da operação escapar. Os órfãos precisam de apoio. Evan dá aquela sentida esperta assumindo que sacou tudo. Alan mete uma carta na mão de Evan pra Yutia, sacou? Quando Evan pergunta sobre o que tem na carta, Alan diz que é um cumprimento, pra acalmar a mina. E o moleque ficou tipo surpreso, achando que nunca ia ver o Alan fazendo uma parada assim. Ele jurou que ia entregar tudo direitinho, que nem um carteiro brabo. Depois que o Evan saiu, Alan se recosta pensando no bagulho. Ele não sabe se a carta vai ajudar ou se vai dar ruim, mas precisa tentar, velho. Escondida no cumprimento tem uma mensagem que ele ouviu várias vezes nas jogatinas. Ele lembrou da sabedoria do arcebispo do jogo, tipo, a amizade com o clã vem com a mágica, saca? O arcebispo sempre mandava, companheira da escuridão, túmulo da luz, uma esperança e uma pertença. Essa frase é braba durante o arco do pecado da ira, mano. E numa cena rápida, aparece a Yutia Blodia num frenesi bizarro, com o chão todo cheio de sangue. Alan lembrava que no jogo, esse era o ponto que a mágica falhava e a batalha pegava fogo. Mas agora, tipo 10 anos antes, ele acha que pode mudar essa história, que é de matar. Ele suspira, pensando que agora lidou com uma das bandeiras de destruição. Mas quem será o próximo? Fazer amizade com um bagulho monstruoso só com uma frase parece surreal demais. Mas, considerando que o clã dela idolatra seres de outro mundo, talvez role... As mentes daquele povo são totalmente além do que dá pra entender, cara. E aí, muda o clima pra cena da Yutia que tá lendo a carta. Evan tá por perto, todo nervoso e suando, como se tivesse visto um feto, carai. Ele ainda tá sentindo uma energia demoníaca vindo dela, sei lá como ele ainda tá vivo. Ela tá com uma vibe estranha, sem emoção, como se o mundo tivesse acabado. Os olhos dela tão brilhando, prontos pra arrebentar, quando ela sacou que era o Alan que mandou a carta. Ela pergunta, com a voz de quem tá prestes a dar um rolê sem voltar porque ele não chamou ela. Evan, que fica congelado, em choque, tremendo todo, não sabia se ia passar mal ou desmaiar. O bicho gaguejou, nervoso, tipo, meu Lorde disse que não era a hora ainda, como se isso fosse resolver. Yutia desvia o olhar, aceitando a resposta do moleque de um jeito frio. A câmera vai pro foco da carta, mostrando as últimas palavras. Guarde isso em companheira da escuridão, túmulo da luz, um núcleo e uma pertença. Apertando a carta contra o peito, Yutia sussurra que essa promessa é só dela e do mestre dela. Ela saca de forma vaga o que Alan quer, mas ainda tem muito jogo pela frente. Então, Evan, esse maluco tava lá, com a mão tremendo, tentando alcançar a espada, como se a vida dele dependesse disso. Na moral, carai, que tensão. Mas tipo assim, a Yutia olhou pra ele e simplesmente sorriu. Uma risadinha sinistra, tá ligado? Como se o bagulho fosse uma piada. E isso deixou o clima todo ainda mais bizarro. Aí, muda de cena e a gente encontra Alan, de boas na mansão, deitado na cama como se tivesse ganhado na loteria. O maluco suspirou, todo satisfeito. Tipo, foi um dia brabo. Ele olhava pro céu e, carai, até a lua parecia estar torcendo por ele, só que não. Focado nesse pensamento zen, ele fechou os olhos e decidiu que no dia seguinte as coisas iriam ser ainda mais insanas. E não é que o Alan apareceu na biblioteca procurando um livro como se aquilo fosse uma missão impossível, velho. Aí antes que ele achasse a parada que queria, vem um livro e cai na cabeça dele. Que absurdo. Irritado, ele resmungou umas coisas, dizendo que não tinha achado nada útil e que a busca pela pista do terceiro chefe era mais difícil que passar um rodízio de pizza sem engordar. Nesse momento, Evan chegou todo feliz
feliz, informando que tinha resgatado a segunda criança. GG, né? Quando Alan ouviu, ele ficou meio interessado, perguntando se Evan tinha sido gentil ou, sei lá, exagerado, como sempre. Evan confirmou que tinha tratado a criança da melhor forma, tipo o príncipe no conto de fadas. Aí entrou Tony, o filho do conde, zoando Alan e fazendo piadinha como se quisesse tirar sarro de quem tá aprendendo a ler coisa cringe. Ele deu um toque na cabeça do Alan com o cotovelo, chamando ele de analfabeto e botando mais fogo na treta. Alan, cheio de raiva, mas se segurando, pensou: como esse moleque é insuportável. Mas ele, claro, decidiu não dar o gostinho. Então ele se curvou na moral, tipo: tá ligado, meu irmão, que parece que você quer usar o escritório? A classe, fi. Mas o Tônio, com aquele ego lá nas alturas, pisou na cabeça do Alan e disse que ele sabia qual era o lugar dele. Vai se lascar. Nisso, uma faca voou como um bicho doido na direção do Tônio, mas por sorte ou não errou e foi parar na parede. O autor do ataque, Léo, o irmão mais velho que é frio feito gelo e jogou a realidade na cara do Tônio. Você tá fazendo barulho demais, parça. O Tônio, puto da vida, virou e gritou em choque, mas Léo, na calmaria e com a faca levantada, ameaçou: meu irmão, para de derrubar o nível da gente aqui e vaza. Tônio, valentão que só, não quis saber e agarrou Léo pela roupa, rindo como se isso fosse algo que poderia acabar bem. Coitado. Um clima tenso dominou o lugar, e Léo meteu a faca bem perto da garganta do Tônio, dizendo pra ele parar de poluir o lugar com sua vibe negativa e sair, já. Observando a briga, Alan pensou: meu Deus, que latada! E decidiu cair fora antes que a coisa esquentasse ainda mais. Enquanto se afastava, ele analisou a situação, lembrando que a família Palladio era só um bando de personagens menores no jogo, mas aqui a influência deles era surreal. Ele lembrou: tinha dois filha da putas da família lutando pelo prestígio familiar. Um queria ser o chefão do submundo e o outro o rei das drogas. Eita! Logo, Evan seguiu Alan, enquanto atrás deles os irmãos ainda estavam na treta, parecendo até final de novela. Os pensamentos do Alan estavam claros. Se ele quisesse uma vida sossegada, era melhor não mexer com esses caras. Ele decidiu ser um filho ilegítimo em paz, longe de confusões e tretas. Mais tarde, já cansado, Alan afundou no sofá, se jogando como um mendigo feliz, suspirando como se a vida tivesse um pouco de beleza. Evan, do lado dele, soltou que a segunda criança não era bem normal. Eita! Alan pensou: como esse véi que se cuida mal descobriu os experimentos mais underground e os mercados de escravos só pra salvar uns molequinhos? Deitando no sofá, Alan se questionou, meio cansado, se tudo isso era mesmo necessário. Putz! Evan ficou lá olhando, percebendo que o jovem mestre era realmente diferenciado. Ele observou que Alan queria mandar a criança resgatada para um orfanato, e Alan só assentiu sem dizer muito. Mas na verdade a criança era muito mais do que isso, era tipo uma bomba relógio prestes a explodir. O resgate daquele moleque foi de um mercado escroto, e ele, na verdade, era Psiquedélia, o segundo chefe, Deus Máquina, tinha sido vendido como escravo e se transformado no pecado da preguiça. Um monstro que destruiu tudo no caminho dele. Você tá de sacanagem! Ele acabar com reinos inteiros de um jeito brutal. Isso era simplesmente insano. A ironia disso tudo, o cara que deveria ser preguiçoso se revelou um Vengeful Monster. Alan lembrou que tinha tentado cuidar bem do Evan no jogo e agora tá lá segurando uma bomba. Enquanto tomava seu chá, ele comentou que mandou a criança pro orfanato porque, véi, ainda não era a hora. Evan perguntou se a carta que Alan mandou pra Lady Yucha era sobre essa criança. Alan, meio enrolando, falou que era só uma conversa entre amigos, mas sabe como é. Falou que avisou que tá mandando uma criança maluca e pediu pra ela cuidar bem. Enquanto isso, em outra parte do castelo, só Deus sabe o que Yucha tá pensando, até que ela aparece por perto. Ela percebe seu estado e diz que ele tá quebrado, agradecendo ao destino, né, homem? Eita! Vendo as marcas no corpo dele, ela fala que a Cabra Negra fez isso e faz uma observação de um jeito meio estranho. Olha, a Grande Lua escolheu você, parabéns. Eita, a menina tá de hack! Então a Yucha chegou junto e sem mais nem menos meteu o louco. Olha só, você tá quebrado, cara. O bicho parecia que tinha passado por uma treta pesada, tá ligado? Ela saca as marcas no corpo dele e fala que tudo aquilo era obra da Cabra Negra. Aí a atmosfera pesou e ela mandou um: parabéns, meu irmão. A Grande Lua escolheu você. Como se não bastasse, e aí, de repente, ela instiga o cara a sentir o poder que tá dentro dele e a reivindicar o que é tipo dele por direito. Só se dedica a mim e você vai ter sua vingança. Olha o nível dessa proposta, meu Deus! Yucha estendeu a mão pra ele, numa vibe de amizade, mas só que não, né? Uma aura tão pesada emanava dela que o deus ficou mais desconfortável que um mendigo no meio de um show de rock. Eita. Depois dessa cena bizarra, Yucha leu uma carta do segundo irmão, tipo: agora você precisa se virar e responder. O bicho é tão insano que até as cartas parecem uma missão. A cena então volta pro Alan, que tava atolado em livros, tipo um nerd em seu habitat natural. Ele folheava e murmurava que ainda não tinha encontrado o terceiro chefe. A paciência dele tá quase no limite, tá ligado? Aí do
nada o Evan chega correndo parecendo que viu um monstro de 5 cabeças. Ele grita que um grande problema rolou. O Tônio, o moleque que tinha tirado uma com a cara do Alan, tá morto. Que bagulho doido. Alan ficou lá, atônito, tipo, caralho, o quê? Aquele canalha já tá morto? A mente dele pirou com a informação. Parecia até cena de filme. E já era pra ter mudado de cena, porque agora, meu amigo, estamos no funeral do Tônio. Todo mundo lá, inclusive o Alan e o Evan de pé entre os enlutados, num clima sombrio. O Conde, pai do Tônio, chegou mais chapado que um macaco em festa, acompanhado por 2 minas lindas. Parecia que ele tinha só fumado um baseado e perdido a noção do rolê. Uma das mulheres, claramente entediada, reclama que aquilo nunca ia acabar, quase pedindo pra voltar pra cama. Tá de brincadeira. A outra, toda faminta, comentou que já tava hora de comer, como se fosse um piquenique. A cena era tão cringe que até o Alan subiu pelas paredes de nojo. O maluco não acreditava que o Conde tava lá, drogado no funeral do próprio filho. Isso não é só depravação, é um desrespeito absurdo. Ele pensou na morte do Tônio e ficou, saca, achando que tinha alguma coisa estranha rolando. Como assim o cara morreu sufocado assim, do nada? No jogo, depois de anos de treta, o Tônio finalmente tinha matado o verme que tanto perturbava. E agora, por um acaso do destino, ele batia as botas. Que surreal. Alan tava pensando em como o Conde parecia que tinha ganhado na loteria, com aquela expressão de que sorte. Se realmente tiver alguém por trás disso, tá na hora de rolar vingança. Alan concluiu que o Léo ou algum comparsa mete a mão nessa treta. Mas com isso, ele se lembrou da missão. Focar é a única saída. Já se passou um ano da morte do Tony e Léo, agora tá no comando do esquema de drogas, deixando a casa Paládio mais pacífica que um retiro espiritual. Durante esse tempo, Alan e Yutia se tornaram amigos de correspondência, trocando cartas como se fossem cartas de amor. Ah, que vibe. Logo, Alan e Evan aparecem num momento tenso, comendo em silêncio, mas a mente do Alan tá a mil, pensando: esse relacionamento com Yutia pode ser a chave pra minha vitória. Ele resolve abrir uma carta e começa a ler. A carta fala da Gina, como ela tá evoluindo e adorando brincar, e Alan não resiste, soltando um sorriso. Mas então, ele vê uma linha que menciona a lista de patrocinadores do orfanato que, tipo, cresceu absurdamente. Como é que um orfanato pequeno consegue tanta grana? Evan, que tava sacando a expressão do Alan, mandou que era estranho, mas pelo menos bom, como se já fosse o normal do rolê. Aí ele lembrou que tinha um rolê sobre o terceiro chefe que tinham descoberto. Pega a visão. A guilda de informações tinha mandado uma pista. Alan ficou mais calmo, percebendo que finalmente algo estava se movendo. Ele já sentia aquela onda de satisfação, acreditando que ia encontrar essa pessoa logo. A noite estava tranquila, quase como uma calmaria que precede a tempestade. E de repente a coisa toda muda. Em outra parte do reino, no ponto de venda de drogas mais sinistro, conhecido como Marak, 2 capangas da organização entraram na área, saca? Um deles, na maior vibe, fala sobre a generosidade do filho mais velho dos Paládio. E tava lá. As recompensas eram insanas, de fazer qualquer um babar. Aí do nada, as palavras deles foram tipo definhando, porque o que eles viam era surreal. Corpos pra todo lado, os cadáveres dos camaradas e o chão todo manchado de sangue. O bicho ficou pesado. O pânico tomou conta, parecia que tinham visto um fantasma. Todo mundo entrou em modo terror. De repente, os corpos começaram a se contorcer, como se alguma força sombria estivesse mandando na treta. Antes que eles pudessem entender o que rolava, as mãos deles se moviam sozinhas, cravando facas em suas próprias gargantas como se fosse um filme de terror. E aí ficou claro que as almas deles estavam sendo manipuladas pelo deus e a Yutia. Yutia, toda feliz, olhando a cena como se estivesse assistindo uma série legal, comentou: "E aí, que showzinho de marionetes insano, não dá pra acreditar." E como se já não tivesse ficado absurda a parada, Yutia começou a dar uma olhada na lista de patrocinadores. Véi, que vibe. Deus olhando tudo aquilo e pensando: essa galera não tem pena de nada, mas cadê a moral da história? Coitado, mal sabia ele o que tava rolando. Não sinto pena, eles eram humanos moedores de outros humanos. Tipo assim, ele se achando o fodão da justiça, mas sem entender nada. Mas aí a Yutia, com aquele jeito dela, saca? Véi, isso aqui é só a base do que tá por vir. Mistério na parada, né? Ela falou que tá tudo se preparando pro retorno dele. O bicho voltou pra causar. E Yutia, com aquele sorriso astuto, deixou claro que essa fase inicial era só o começo. Então, usando todo o poder que tinha, ela começou a flutuar, descolando o deus junto. A voz dela, ecoando, tipo: "Tudo tá dentro da vontade dele, porque a lua azul é sua espada." Uau! Os dois estavam numa vibe surreal, e já se passaram 2 anos desde que Alan começou a trocar cartas com a Yutia. Durante esse tempo, muita treta aconteceu. Enquanto isso, do outro lado da história, tava o Evan a 1000 por hora, procurando o Alan. O cara chegou com cara de cansado, tipo: "Cara, achei você, tô exausto." Alan se vira, chocado, meio tipo: "Mano, você tá vivo?" E pior, com cara de quem passou pelo Vale da Sombra da Morte. Evan, se recuperando da maratona, anunciou que mandou o quinto pra segurança do orfanato. A mente do Alan ficou tipo um quebra-cabeça, tentando encaixar todas as peças. E não parou por aí, saca só. Ele também conseguiu resgatar os outros 3 pecados. Ele ficou pensando em tudo que rolou e, sinceramente, era
complicado. Para aliviar o clima, o Alan jogou uns bolos doces na direção do Evan, todo animado. Evan, com um sorriso cansado, pegou os bolos como se fossem tesouros. O bicho devorou tudo como se há dias não comesse. Eita, que abordagem. Enquanto ele comia, Alan pensava na grande treta que foi buscar o terceiro pecado da ganância. Mas no final das contas, com toda a experiência, ele se saiu bem. Depois de fazer o Evan ralar, tudo se encaixou, igual peças de Lego. Alan olhou para Evan pensando que o cara realmente matou a pau e poderia finalmente descansar. Só que aí, o moleque deitado na grama questionou se era o fim das missões do orfanato. Alan confirmou. Isso mesmo, meu parceiro, acabou. Evan, aliviado, suspirou como se tivesse tirado um peso das costas, relaxado. Mas aí, de repente, ele percebia que Alan não estava tão feliz assim. Evan, frustrado, perguntou por que Alan parecia um robô sem emoções. Ainda assim, Alan tentou apontar um leve sorriso, bem devagar. Evan soltou um. Se esse é seu sorriso, então nunca vi um antes. Ops, a treta aumentou. Evan, olhando, percebeu que Alan tinha cara de quem tá em uma festa de criança chata. Aí a cena muda e a vibe fica bem diferente. Alan, deitado no quintal, encarando o céu, pensando na vida, a mente a mil. E aí ele refletiu sobre como tudo foi além do que ele esperava. Tipo, uau, os chefes de psiquedélia se tornaram os 5 grandes pecados, tudo por causa de tragédias do passado. Claro que essa era a história antiga, mas salvar eles seria mais difícil que passar um mês sem internet. Ao mesmo tempo, ele tinha aquele frio na barriga, fazendo ele pensar que só ia conseguir ajudar a galera quando já tivesse tudo arruinado. Mas por algum motivo, parecia que o destino definitivamente estava dando uma força. Então, Alan parou de lado e perguntou pro Evan como estavam as coisas no orfanato. Evan, todo otimista e segurando uma carta, disse que tudo estava pra lá de bom, como sempre. As crianças, que antes estavam mais quebradas que celular no chão, começavam a mostrar alegria. Ele ficou ouvindo e mandou aquela: se tá assim, quem precisa de cuidador? Bizarro, mas completamente verdadeiro. A surpresa dele era verdadeira, tipo, poxa, a Yutia realmente tá dando conta disso tudo. Ele nunca imaginou que ela fosse ser tão diferenciada. Agora sim. Então, inicialmente, Alan pensou que a Yutia ia detestar se envolver com esse rolê, saca? Mas agora, vendo tudo isso, ele percebe que a menina é até uma boa criança. Aí veio, o maluco indagou se tinha algo de especial na carta que tinha recebido. Quando Alan abriu a carta, as palavras foram como um murro na cara, tudo claro. Olha só, a carta falava que todo mundo estava bem e que algumas crianças estavam se desenvolvendo que nem planta em solo fértil, bicho. O Deus estava cuidando bem e, tipo assim, não tinha motivo para preocupações, tá ligado? E a carta também garantiu que ele não se preocupasse com os novos que ele tinha mandado pra lá. Ao ler isso, Alan sentiu um calor no peito, um sentimento de orgulho, sacou? Ele ficou contente em ver que as crianças do orfanato estavam indo bem, velho. Era um orgulho inexplicável que batia lá no fundão. E olha a sacada, todos os 5 pecados pareciam estar se desenvolvendo numa boa. O bagulho de mudança no ambiente realmente fez toda a diferença, caralho. Ele percebeu que, no ambiente certo, até as almas mais machucadas podem se curar, saca? Aí Evan, pensando fundo, perguntou quando Alan pensava em ver as crianças de novo, lembrando daquela famosa frase dele: quando chegar a hora. Alan hesitou e soltou uma resposta vagabunda, enquanto se perdia nos próprios pensamentos. Por dentro, ele admitiu que nunca tinha realmente planejado se encontrar com eles. Cair perto deles poderia ter sido útil das formas mais insanas, mas ele não esqueceria o quanto foi treta transformar eles em pecados. As lembranças do jogo mostravam que as personalidades deles eram intensas desde crianças, bicho. Messi, mesmo tendo salvado eles antes de despertarem, a ideia de enfrentar essa galerinha ainda fazia ele cagar nas calças. E após um tempinho pensativo, Alan concluiu que uns 5 anos ia ser o momento certo pra isso. O Evan aceitou essa resposta com um simples aceno, mas na verdade estava tudo bem, mas ele aí pensando que por enquanto só restava treinar defesa pessoal, sacar as habilidades pra sobreviver nesse mundão de fantasia sombria. A magia requer talento e felizmente Alan tinha isso de sobra no corpo dele. Começou a treinar a sua magia, canalizando energia por aquelas mãos cheias de potencial. A luz tênue que brilhava no rosto dele dava um ar de grandeza, tá ligado? E o Evan, curioso, soltou um nome que prendeu a atenção do Alan na hora. Ele perguntou se Alan já tinha escutado falar da tal Lua Azul. Alan ficou no zerado, nunca tinha ouvido esse papo antes. Aí o Evan explicou que era uma organização que estava ficando famosa por caçar grupos criminosos como se estivessem limpando a sujeira, caramba. Pelo jeito eles estavam fazendo um trampo bom, mas Alan não lembrava disso do jogo não. Ele achou que era um fenômeno passageiro, que nunca teve muito peso, né? Aí o Evan continuou, mandando que a Lua Azul também
também tinha a vibe de assassinato de nobres e pensou que Alan já devia ter ouvido falar. Na hora, ficou sério e falou que, dali pra frente, ia dormir no quarto ao lado. Depois, numa guilda subterrânea secreta, uma cena bizarra tava rolando. O pecado do orgulho, seu Lang, com seu jeitinho de gato, pediu pra Yutia dar o relatório sobre as atividades da Lua Azul. Yutia respondeu que o bagulho tava rolando pro norte. Seu Lang, numa manha digna de felino, afirmou que cuidou de tudo. As cabeças dos escravistas já tinham rodado e ninguém sacou quem fez isso. Ela elogiou a roupa que o Hein fez, chamando-a de maravilha. Lembrou como as vítimas imploraram pra saber a cor dos olhos dela, mas isso nunca rolou. O pecado da ganância, o Hein, comentou que tinha descartado todos os corpos meticulosamente, sem deixar rastros, fera. O pecado da tinta, Ladan sorriu e disse que o sul também estava limpo. Os locais de experimentos humanos e aqueles incômodos homens da Avalon foram pro saco, sem vestígios. Yutia, com um tom sombrio, comentou que tudo estava indo conforme a vontade dele. Eles existiam pela Grande Lua, sacou? Era um culto secreto conhecido como Lua Azul, adoradores da Grande Lua. Aí Deus interrompeu, falando que tinha um problemão. Sob a sua vontade, tudo tinha que ser perfeito, né? Então, como pode ter problema? E aí revelaram que o líder da Avalon era o filho mais velho do Conde e que durante a limpeza do sul pegaram uma diretriz perigosa. Parece que o filhote do Conde estava tramando algo contra o papai dele, mano. A expressão da Yutia mudou na hora, com um tom frio e afiado que transbordava raiva. Uma aura sombria e sanguinária tomou conta da sala e os outros pecados tremeram. Meu Deus, ela segurava uma carta onde as palavras arrepiantes estavam estampadas. Após a morte do Conde Velhinho, envenene-o silenciosamente. Então, a voz da Yutia ficou tão gelada que parecia que ela tinha congelado o cara em um bloco de gelo. Ela reconheceu a treta, mano. E pra complicar ainda mais, simplesmente se passaram 2 anos e o Conde de Paládio, pai do Alan, já pingou o último a pegar o busão. A morte dele saiu como um ataque cardíaco nos jornais. Mas todo mundo sabe que o velho tava mais pra zumbi por causa do abuso de droga, tá sabendo? Durante o funeral, Alan ficou na dele, mudo, cercado de um vazio que dava pra sentir. O bicho era brabo na solidão. Lá no fundo, uma galera de nobres cochichava sobre aquela tal de Lua Azul. De novo. Mano, a Lua emboscou a galera na noite anterior e deixou 50 voltítimas no chinelo. Olha o nível disso. Alan notou que até os poderosos estavam começando a tremer de medo da Lua Azul. E isso não é pouca coisa não. O funeral acabou em silêncio absoluto, sem um enlutado à vista surreal, né? Após a cerimônia, Alan e o Evan saíram juntos, respirando o ar pesado do lugar. Léo, o irmão que não estava tão de boa, os observou de longe, com os olhos cheios de treta. Ele tentava decifrar o que se passava na mente daquele moleque. Evan, todo curioso, perguntou pro Alan sobre os planos que ele tinha a seguir. Ele lembrou que logo o primeiro jovem mestre ia virar o chefão e perguntou onde que ele estava querendo chegar. Percebendo a bagagem de Alan na boa, ele perguntou: "O que tá rolando aqui, chefe?" Enquanto organizava as malas, Alan mandou o moleque também arrumar as dele, porque eles estavam de partida. Evan, que parecia ter visto um bicho papão, ficou chocado e gaguejou: "Mano, vocês estão saindo do território?" Alan respondeu com calma que não estavam saindo, só indo pra baixo, pra Road Mill. Evan, ainda queimado com a informação, perguntou se realmente era a Road Mill que ele tinha mencionado, e Alan confirmou, firme. Alan tinha planejado dar um rolê na pequena vila de Road Mill, lá no sul do território de Paládio, tá ligado? Logo, os dois partiram, pegando a estrada. A carruagem dos dois rolava pelo campo, em direção à tranquilidade do sul. De longe, Léo queria jogar um ataque de raiva, observando eles com os punhos cerrados. Em Road Mill, Alan e Evan tiveram uma vibe tranquilinha por 3 dias. Os dias fluíram calmos e serenos, tipo um feriado idílico. Alan, o chefão das torradas, preparou um banquete insano de torradas com ovos, e eles dividiam a refeição na paz. Após 3 dias de boa, eles decidiram voltar para a propriedade do Conde, mas mal podiam imaginar as notícias cabulosas que estavam por vir. Léo tinha morrido. No funeral de Léo, Alan ficou em choque, achando tudo tão surreal que parecia um plot twist de filme. Era muito doido estar de volta naquele lugar de dor. A cena da morte tinha um clima estranhamente diferente do que ele se lembrava. Léo já tinha batido as botas, com uma lâmina cravada bem no seu coração, cara. Alan ficou na sua, pensando em quem teria sido o maluco que fez isso. Um servo nervoso se aproximou, tentando dar explicações sobre a situação, mas congelou quando viu os olhos de Alan. Quando os olhares se cruzaram, o servo entrou em pânico, pedindo desculpas por ter feito contato visual. Alan franziu a testa, curioso com a repentina mudança de postura do cara. Virando-se pro Evan, ele sussurrou discretamente: "Descobriu alguma coisa aí?" Evan, com um tom temeroso, soltou: "Mano, será que foi você que eliminou o Léo?" Alan parou tudo, chocado com aquela insinuação bizarra. Ele lançou o olhar para todos os servos e empregados por perto, e no momento o medo reinou no ar. Todo mundo ali tremia, apavorado com a aura insana que emanava dele, como se a mansão estivesse prendendo a respiração. A cena muda, tipo uma flashback, e já voltamos ao dia que Alan partiu para as terras de Road Mill. Evan, sentado na carruagem, soltou uma ideia
bizarra pro Alan. Ele sugeriu que o Alan tentasse ir pra uma cidade maior, tá ligado? Mas Alan foi com os 2 pés no peito e rejeitou na hora. Isso não era uma opção. Road Mill era o destino final dele, rapaz. Ele lembrou como salvou os 5 grandes pecados e evitou o apocalipse. Road Mill não tinha nada a ver com a história original, mas ainda assim possuía a Vila Paládio. Alan pensava em como seria viver como um nobre, só relaxando e curtindo a brisa. Ele tava achando Road Mill perfeito pra ter uma vida confortável, saca? Depois de toda essa reflexão de boa, Alan mandou pro Evan que tinha uma boa razão pra tudo. Evan, com um jeito diferenciadíssimo, disse que não ia cair nessa. Ele apontou que Alan tinha esse péssimo hábito de ignorar tudo quando estava incomodado. Diante da situação, Alan pediu pra ele deixar esse assunto de lado e não ficar de onda. Alan e Evan partem na carruagem, deixando o Palácio Imperial pra trás. Então, velho, Léo tava refletindo que, tipo, poderia até matar o Alan, mas no final decidiu que não iria fazer essa treta. Ia ser um rolê bizarro, né? Pra Léo, Alan era um inútil, um peso morto pra sociedade, sacou? Estivesse ele ali ou não, a vida dele não ia mudar. Depois que os pais bateram as botas, Léo pensou até em envenenar o Alan, só pra cuidar dele de um jeito insano. Mas como o cara ia dar um rolê pra fronteira, não tinha mais por que eliminar o moleque. Aí Léo ficou lá, refletindo. E como se não bastasse, pensou se tudo tava de boa com o Porto de Avalon. E não para por aí. Ele olhou pra Alan e já começou chamando o cara de irritante. Pior que Léo mandou o Almond seguir a carruagem de Alan. Olha o nível disso. Aí a Almond, que era o lacaio do Léo, ficou todo confuso e perguntou: isso significa que eu devo matar o Alan? Eita, vale ressaltar. Essa pergunta pegou o Léo de surpresa total, porque o Almond nunca questionava nada. Leonardo, espantado, respondeu que o trampo dele era seguir as ordens e ponto final. Nesse exato instante, numa virada de plot insana, Almond cravou a espada no peito do Léo. Léo ficou paralisado, atônito e, claro, furioso, cobrando explicação do Almond. E Almond, bem de boa, disse que estava adorando aquele game de guerra, fazendo uma cara de quem estava se divertindo. Ele explicou que os operativos da Lua Azul seguiam as ordens da Lua Vermelha, e se alguém tentasse meter o louco com a Grande Lua, a treta estava liberada. Almond pressionou a faca ainda mais, fazendo Léo sangrar profundamente. Carai, que situação! Léo, em agonia, colapsou no chão, as ideias dele malucas, claro. Ainda assim, o Almond, com a voz trêmula, falou que Léo não ia escapar, e aí ele revelou que, com o que disse, a cidade de Avalon iria sumir do mapa, tipo um feitiço. Almond lamentou, lembrando que a Grande Lua tinha dado uma chance ao Léo, mas a fita é que ele não aproveitou. Depois dessa, Almond deu o pé na porta e vazou, deixando o Léo lá, todo ferido. Na manhã seguinte, Alan acorda e se desejou um ótimo dia, tipo todo chill. Ele refletiu que Road Mill era um paraíso mesmo, que vibe legal. Alan achou que um dia tranquilo estava a caminho. Enquanto saboreava as torradas, do nada ele teve uma ideia insana: abrir um negócio de torradas. Mas, tipo, o maluco não ia demorar pra ser interrompido quando Evan chegou com uma mensagem. Cê não vai acreditar. Evan leu a mensagem e, cara, o Alan deixou a comida cair de tão atordoado. O cara ficou em choque, pensando que seu paraíso tinha acabado em apenas 3 dias. Que treta! Próxima cena, Alan e Evan tendo que voltar pro Palácio Imperial pras honras fúnebres do Léo. A cena em volta deles era tão dramática, os soldados e empregados atuando surreal, velho. Nesse meio tempo, Evan perguntou se Alan ia retornar à família Paládio. Um papo meio aleatório. Alan, surpreso, ficou tipo, WTF, véi? E ele percebeu que tinha caído numa simulação onde as paradas malucas aconteciam em loop. Ele tascou na cabeça que tava bem no meio do caos. Caraca. Ele ficou nervoso e se sentou com Evan num canto. Alan quase implorou pro Evan explicar como é que ele tinha se tornado o mentor de tudo. Evan, nervoso também, respondeu que era porque Alan era o único que se beneficiasse do bagulho. Jovem mestre. Começou ele a explicar que com a morte do Léo, logo depois que saíram da propriedade, Alan virou o herdeiro com um álibi perfeito. Peraí, mano, Alan ficou em choque. Evan ainda continuou falando que Avalon tinha sumido, então Alan não precisava se preocupar mais com Léo. Evan, claramente animado, disse que agora Alan era o mestre da família e mandava assassinos como se fosse de boa. Alan, sacando a empolgação da situação, perguntou se era pra rir ou chorar. Ele ficou pensativo, perguntando por onde começar a organizar essa bagunça. O bicho se questionava como uma organização doida dessa poderia existir, com os assassinatos rolando soltos. Alan lembrou que tinha ouvido falar de um grupo que caçava ao amanhecer. Evan, já no papo, perguntou se ele estava falando da Lua Azul. Alan concordou e perguntou se poderia ter sido uma ação deles. Evan mandou: então, na real, a guilda acredita que provavelmente não foi a Lua Azul. Então, Evan chegou com um papo que, olha, é pra deixar qualquer um de cabelo em pé. A Lua Azul, segundo ele, nunca deixa corpo, mas sempre deixa um selo, sacou? E quando ele fala em Avalon sendo cortado por espadas, meu irmão, é a cena do inferno se manifestando, tá ligado? Aí Alan, com aquele olhar de quem tá pegando fogo, aceita que agora é mentor de um mestre da espada, que doideira! Na moral, o bicho tá patinando na ideia de que a Lua Azul não deu as caras e que os responsáveis não são exatamente os fracos que somem antes da treta começar. E não para por aí. Enquanto isso,
isso, a rainha sanguinária, que é a Yutia, meteu a cara e começou a questionar seus subordinados sobre qualquer vestígio. E o Rin, sempre na pilha da ganância, garante que nada sobrou, só um monte de cadáveres. Ele riu, como se fosse uma piada. E então aparece o Deus Máquina, como se fosse o cara do filme, anunciando que as forças de Avalon estão só com 486. E aí vem o Ladan, aquele pecado do orgulho, confirmando que eles realmente cortaram a galera ao meio, um trabalho de limpeza absurdo, e a galera batendo palmas pra isso. E o Tia, empolgada, elogiando: vocês são brabos demais. O que era uma potência se transformou em pó em 5 dias. Tipo assim, surreal. Mas peraí, ela avisa que a limpeza ainda não tá completa, e a gente sabe que quando ela fala isso, a treta tá longe de acabar. O Ladan entregou um arquivo pra Yutia, e olha, meu amigo, encontrou nobres metidos na treta com Avalon. O ducado de Altia tá no meio, um verdadeiro caos, e a rainha começa a estudar as informações, tipo, acho que já vi esse filme. Ela olhou pra galera com uma cara de quem tem a resposta perfeita, e pergunta se eles sabem o que vai rolar. Olha a expectativa no ar. E o Ladan já se prontificou a cuidar da missão na surdina. É como se ele dissesse: deixa comigo que eu tô tranquilo. A Yutia dá um tchauzinho pro Rin, perguntando se a guilda de informações tá na atividade, e o Rin, rasgando páginas de um livro, responde que estão tratando essa confusão como se não tivesse nada a ver com a lua azul. Imagina a cena. Deus, com seus poderes esquisitos, fez as páginas flutuar e meteu a real. A primeira ação foi do meu próprio sangue. Então não é uma ordem, porque eles são a espada. E o clima ficou tenso. Eita, Yutia ficou paralisada, porque, meu Deus, ao escutar isso, a certeza pesar no ar é insana. A lua azul só deveria agir quando alguém mandasse. E ela mostrou que não tá pra brincadeiras. Vocês têm que manter isso em mente, senão vão se dar mal. E o Deus apenas ouvindo tudo em silêncio, morrendo de confusão, sem entender por que a rainha, que é um verdadeiro monstro, tem essa ansiedade. E por fim ele conclui que tudo é em nome da grande lua, ou seja, a fita tá cada vez mais complicada. E a cena muda, mano, direto pra casa dos Palladio. A parada foi tão tensa que o peso da família caiu todo em cima do Alan após a morte do pai e dos irmãos. Ele refletindo que a vida tava uma correria, e ele só queria comer e relaxar como um nobre, mas o fardo era absurdo, tipo, impossível. O bicho lembrou que muitos inimigos surgiram, e a morte do Léo deveria ter esperado mais tempo. Com a barra pesando, ele virou o herdeiro que tinha que tocar o barco, mesmo sem ter noção total do que fazer. Aí 5 trabalhadores chegam, trazendo pilhas de papelada, como se tivessem no Nintendo e pegassem um baú insano, mas pra Alan só aumenta a pressão. Ele, com aquele olhar de quem tá puto, só se pergunta por que esses caras tão empenhados, e antes era só enrolação, bagulho absurdo. Os trabalhadores vendo a expressão dele ficam nervosos e se esforçam pra agradar o senhor Alan. E Alan, na dele, acha que é por causa das notícias de que ele é um mestre sombrio. Quem diria que isso pegaria? Ele só queria que tudo se resolvesse sem ele precisar fazer nada, na tranquilidade dos deuses. Mas, quando tudo parecia melhorar, Evan tá ali na área de novo, e o choque é real. Evan, impressionado com o progresso de Alan, o elogia. Maluco, você mitou em alcançar o segundo círculo em só 2 anos de autoestudo. O clima tá hype. Alan, não se achando tudo isso ainda, começou a pensar que tava correndo atrás do prejuízo, principalmente pra se defender, porque a treta tá vindo com tudo. Ele saca que essa técnica precisa de controle fino sobre o mana, um bagulho que tá pegando pesado, porque ainda não tá onde queria. E a história continua, meu amigo, porque esse jogo de poder é só o começo do que tá por vir. Então, mano, o Alan só consegue acreditar no que tá rolando. Magia em um mundo de fantasia. Insano, né? No começo ele achou um hype absurdo, mas depois só o perigo em cima do perigo. Tipo assim, quando ele achava que os planos iam desenrolar tranquilão, a treta ia chegar com tudo. Ele só queria ficar de boa, mas a real era que tinha muito mais pela frente. E aí o bicho se dedicou ao autoestudo, sacou? Tipo, tá ligado? Nesse mundo, a autopreservação é tudo. Mas a maior frustração do cara é que ele logo percebe que seu reservatório de mana era tão pequeno que dava pra ver nos olhos de qualquer um que ele tava fudido. O maluco ficou tão angustiado que soltou um: tá tudo errado. Meu Deus, quanta pressão. Ele fez uma comparação braba, tipo, o reservatório de mana é igual ao físico de um atleta, e o dele, inferior demais. Aí ele ficou pensando que se tudo desse muito ruim, poderia haver uma saída. Que tensão, mano. Nesse momento, pra variar, o Evan mete o pé e atrapalha toda a vibe. Ele chega e diz que recebeu um convite pra balada. Putz, Alan ficou olhando com uma cara de quem não entendeu nada. Que mesmo é isso de baile? A cena cortou e aí Alan e Evan aparecem chegando na festa. Mas olha que brabo, Alan tá mais cansado que avestruz na corrida. Ele achou que era só mais um baile qualquer, coisa de nobre, débito e crédito, networking. Aí no fim das contas, ainda ia rolar um conde bem posicionado desde já. E não parou por aí. O Evan, que é praticamente o anjo da guarda dele, notou que Alan tava com vários pensamentinhos pesados. Mas Alan, pensando que trincheira é pouco, só rabiscava que precisava fazer laços com nobres pra um futuro suave, tá ligado? Aí,
Do nada, a festa rolando, os nobres começaram a notar ele. E você, meu irmão, não vai acreditar no que rolou. A visão de Alan era tão bizarra que os nobres começavam a sair de perto. Rapaz, você acredita? Tentou trocar ideia com um deles, mas o cara simplesmente deu no pé, fugindo que nem o diabo da cruz. Aí o Evan, com aquela paciência de santo, tenta consolar o Alan, que coitado, ficou triste. Mas Alan já tava ligado que a situação ia dar ruim, tipo um filme de terror. Ele só soltou pro Evan que ia dar uma passada. E vamos que vamos, foi em direção aos nobres de novo. Evan ficou tipo, o que esse maluco tá fazendo? Enquanto o Alan achava que ia ser paparicado. Mas véi do céu, ele achou que ia ser desprezado por ser o rude em pessoa. A família Palladio agora era vista como a escória do leste. Imagina que treta. Ele decidiu então pegar uma taça de vinho e começar a pensar em como meter o louco nas interações. Lá vem ele, chegando numa dama, tentando ser todo gentil com vinho especial. Perto dela, ele falou que adoraria levar algumas garrafas pra casa. Oxê, só que não. Ele tá sorrindo, mas o sorriso até dava medo, sacou? Ela ficou apavorada. A mina achou tudo bizarro e logo saiu correndo, falando que ia pedir pro pai as garrafas. O Alan até tentou interromper, mas já era tarde. Ela foi se esconder e falar mal dele pro papai dela. Carai. Tipo, ele só observando, com a sensação de que tudo que ele fazia tá dando totalmente errado. E como se não bastasse, vem o Evan de novo, quase como um babá, acalmando o moleque. Alan pensou que a moça deve ser só tímida, tá ligado? Mais sonho do que realidade. A cena então muda pra uma área de jantar bem de boa, com o Evan atacando a comida como um monstro. O Evan é brabo e começa a listar o que Alan adquiriu: um cavalo, chá de tamarindo, metal forjado. E Alan só na vibe de desanimo, tipo, mas a família Palladio tá na lama. Lembrei que depois que todos souberam do fiasco, ele virou o cara das trevas. Networking zero, ele deu uma de quem tá sufocado e avisou pro Evan que ia dar uma saída pra respirar. E enquanto ele saía, uma moça ruiva ficou encarando ele, tipo um olhar assassino. Na varanda, Alan olhou pro céu pensando, onde foi que eu errei? E do nada, uma voz chamou ele e ele ficou em choque porque até então ninguém tinha nem olhado pra ele. Aí, cara, ele se perguntou, quem poderia ser? Olhando pro lado e nada. Quando olhou pra baixo, lhe aparece uma moça se apresentando. Tipo um filme. Ela se apresentou como Loria, a terceira filha do Duque de Altia. Caramba, já começou insano. E claro, Alan ficou surpresíssimo. Ele precisou cumprimentá-la na hora. Ele só refletiu que aquela família Altia não era nada normal, pelo menos na sua concepção. O bagulho tá doido. Então o nome pegou Alan de surpresa, né? O cara nem sabia o que falar e só conseguiu cumprimentar a moça. E tipo assim, ele pensou rapidão, a família Altia, os bagulhos sinistros do norte, esses caras são simplesmente absurdos, tá ligado? Aí claro que qualquer um que aparecesse na vida dele ia ser bizarro, não tinha como ser normal, velho. Ele nunca tinha visto essa moça antes, manja, mas ela parecia estar nas maiores treta. E aí Loria, a tal da moça, já foi logo pedindo a força do Alan direto, sem enrole. As palavras deixaram o Alan meio passado e sem reação. E a mina começou a explicar que ia ser assassinada em breve, caramba. O cara ficou bolado, pensando que a moça tinha uma relação sinistra com o pai, mas agora, pelo que parecia, estava mais pra ser a próxima vítima do coronavírus do Duque de Altia. Aí Loria, com certeza já me lembra até do drama da novela, revelou que as irmãs dela estavam armando pra matar ela. Alan, meu amigo, percebeu que tudo se resumia à sobrevivência mesmo, e agora ele entendia por que não lembrava dela. Ela já tinha ido pro beleléu. Analisando a situação, a expressão da moça ficou bem angustiada e ela implorou pela ajuda. Isso deixou o Alan na dúvida, mas não era do tipo que ia entrar numa treta de facção genérica. Ele basicamente negou a parada sem pensar duas vezes. A Loria, numa tentativa meio dramática, ofereceu pra ele metade da casa Altia, tipo assim, bora, vamos fazer um pacto. Mas o Alan era firme, encerrou a conversa, trisca no necessário, vamos cair fora. Enquanto se distanciava, só pensou, putz, que situação lamentável, mas já tá difícil pra mim. Não dá pra entrar nessa onda de respostas e soluções não. Ele sabia que meter o louco em problemas desnecessários era furada. Tipo assim, ele queria ajudar, mas ao contrário do que diziam por aí, ele não tinha nenhum poder especial. O semblante da Loria desmoronou, e quando ele olhou pra trás, prometeu que algo bom ia acontecer com ela. Descendo as escadas, ele só tinha esperança que a moça conseguisse encontrar um aliado de respeito. Enquanto isso, dois personagens jogando xadrez, Deus e Rin, observavam tudo de boa. Deus viu que a Altia tinha chegado perto da grande lua. Com um tom mega sóbrio, ele mandou que devia avisar a lua vermelha que algo bom poderia rolar. Mas o Rai não estava nessa vibe e achou a ideia meio over. Se eles estivessem certos, a Loria era a única da Altia que não tinha conexão com a Avalon. Isso
queria dizer que Aladan não ia atrás dela, sacou? E aí, o deus respirou aliviado, porque isso tornava tudo mais tranquilo. Em vez de ficar com preocupações, a treta parecia se desenrolar de boa, e outras Altias estavam com rolês diferentes. Rin reforçou que o foco seria impedir que as informações vazassem, evitando que o incidente da Avalon chegasse a eles. Enquanto isso, Alan sentiu que o rolê estava estranhamente vazio. Parecia que tinha uma barreira invisível ao redor, maluco. E aí, Bezão, do nada, uma mulher linda se aproximou, toda sorridente. Alan ficou tipo, será que ela tá falando comigo ou é só impressão? Em um momento de esperança, ele achou que uma conexão amigável poderia aparecer. Ele cumprimentou a moça, só que uma coisa no olhar dela fez ele ficar meio desconfiado. E aí, ele percebeu, carai, era a Kalia Zanônia. Claro que, com o rolê que o bicho tava, não era surpresa que ele não ia encontrar nobres tão comuns assim, né? Ele a cumprimentou, chamando de Lady Zanônia. Ela ficou surpresa e mencionou que ele já a conhecia, mó doido. Alan firme e forte respondeu, claro, você é famosa demais. E lembrando, ele saca que existem 3 casas a temer na história, Altia, Paládio e os degenerados de Zanônia. Aí Kalia, orgulhosa da própria fama, revelou que era a filha mais velha do Conde Zanônia. Oxi, enquanto Paládio era uma gangue, Zanônia era unida e corporativa, ou seja, um ambiente bizarro e quase apocalíptico. Alan ligou os pontos e pensou, para viver em paz aqui preciso fazer amizade com os nobres, mas seria melhor evitar esses rolês com ela. Ele a elogiou, fazendo-se de bem intencionado, deixando claro que era para manter a atenção. Kalia sorriu com um toque astuto e já foi pedindo para continuar a prosa. Alan respondeu que até rolava, mas que tinha muito olho em cima, e seu deus, no fundo, só queria paz e tranquilidade. Kalia logo afirmou que ele era como diziam os rumores, e mandou que desejava Vedlow de novo antes de sumir no ar. Então, depois daquela conversa meio estranha, Alan ficou tipo pensando, que bagulho insano foi esse? O Miguel doido foi lá e contou tudo pra Deus, mó esquema secreto sobre a Avalon, saca? E aí Deus com aquela carinha preocupada soltou, ih, brother, parece que tem alguém de olho na gente. E não é que, entre as árvores, tinha um figuraça lá, só esperando pra dar um close no Alan? O Rain lembra que não tinha nenhuma ordem sobre aquele observador, então decidiram ficar espertos e eliminar na hora, vai saber, né? E sem mais delongas, Rain e Deus se mandaram rapidão. A manhã seguinte chegou e, mano, a vibe mudou. Alan e Evan estavam juntos na jornada, partindo pro Canyon. Evan, todo assertivo, perguntou se o Lorde estava certo dessa vez. Apontou que o Canyon parecia ser o lugar que eles estavam procurando, tá ligado? Mas, véi, apesar da plena luz do dia, dentro tinha uma escuridão bizarra. Alan, surpreso, sentiu até uma onda de excitação, porque finalmente tinha encontrado o verdadeiro objetivo, man. Os efeitos de campo ali confirmaram que realmente era o lugar, bicho. Ao entrarem no Canyon, Alan tava com medo de ser mais um fiasco e ia ficar desanimado, né? Mas no fundo, ele tinha confiança, era o verdadeiro negócio, fi. Ele lembrou que no jogo, esse lugar tinha sido tão fácil de achar, era só seguir o fluxo. Ele tava disfarçado, claro, porque queria entrar no labirinto dos sussurros ao sul. Diziam que quem resolvesse os enigmas em 8 câmaras ganharia um artefato brabo. Alan ainda lembrava de tudo perfeitamente. Era hora de se divertir grindando no nível 1 de novo, olha o raid. Quando chegaram na porta principal, Alan ficou tipo, carai, isso é insano. Ver a entrada do labirinto na vida real era simplesmente surreal, mano. Apesar de já ter enjoado dessa dungeon no jogo, a maravilha ali ainda batia forte. O Canyon parecia ter sido esculpido à mão, bicho. Que vibe doida. Evan, todo confuso, soltou. Como você sabe de lugares assim, meu? Alan, de boa, disse que costumava vir aqui frequentemente. Quando Evan repetiu incrédulo, Alan percebeu que estava sonhando acordado. Sorrindo levemente, ele disse que era só zoeira, man. Meteu que tinha seus métodos e pediu pro Evan dar um passo à frente. Evan, nervoso, pediu pra ele não brincar com uma cara séria. Enquanto caminhavam, olharam pra cima e viram morcegos gigantes voando. Essas criaturas eram doidas e perigosas, cara. As asas cortavam o ar de maneira ameaçadora, saca? Evan ficou tenso, pensando que se errasse um enigma, esses monstros iam comer eles. Mas Alan, tranquilão, continuou em completo silêncio, como se tudo estivesse de boa. Evan se perguntava como o Lorde conseguia manter a calma nesse momento tenso. 4 anos juntos e ele ainda não conseguia decifrar o cara. Nenhuma das missões que fizeram tinha relação, era sempre treta diferente. Pagaram a dívida de uns camaradas, ajudaram um escravo e até salvaram um órfão, bicho. O maluco nunca saía de casa, mas sabia tudo sobre aquele lugar, sacou? Alan comentou que tinha resolvido o enigma, mas a porta não ia abrir até tudo ser concluído. Evan pensou que seguir seu jovem mestre sempre levava a algo bom, tipo, sempre. Aí a porta começou a abrir lentamente. Evan ficou curioso, perguntando o que tá pegando dessa vez.
vez. Alan, com um mal-estar, achava que a porta ia fazer ele vomitar. Sabia que ali era brutal, mas mesmo assim, não queria olhar para dentro. Evan, aliviado, exclamou que finalmente tinham terminado. E lá estavam eles, com pilhas de tesouros brilhantes, ouro, prata e gemas. Um verdadeiro show. Alan, olhando tudo, disse ao Evan para pegar só o anel preto e deixar o resto. Evan, confuso, pegou uma barra de ouro, sem entender o interesse de Alan só no anel que parecia bizarro. Alan colocou o anel preto no dedo, mesmo parecendo um pouco largo. Ele disse firme pro Evan que qualquer outra coisa só traria problema, deviam deixar para trás. Por dentro, Alan estava pulando de alegria, pois ele finalmente conseguiu a restrição. E é aí que a parada muda, ele pensou, com um sorriso maroto no rosto. Então, com uma confiança braba, Alan garantiu pro Evan que não tinha nada de perigoso na volta. Evan, porém, estava nervoso pra caralho e concordou, mas ainda todo inquieto. Saca só, Alan achou que tipo assim, com o passo a passo que seguiram foi tudo surreal e fácil. Mas do nada, a voz do Evan tremeu quando chamou o Lorde dele. Ele perguntou, cê tava esperando isso também? A treta tava começando. Então, eles percebendo que aquelas pilhas de pedra eram na real golems, ficou insano. Num piscar de olhos, os golems começaram a se mover, com os olhos brilhando, prontos pra atacar. Evan, com a mente a mil, pensava, e agora, brother? Inimigos desconhecidos na frente dele. Mas ele tava decididaço a proteger o Lorde dele, fala sério. Alan, com uma determinação diferenciada, jurou que ia cuidar de tudo sozinho dessa vez. Evan até tentou falar, mas Alan ficou firme, irmão. Ele deixou claro que independente do que Evan achava, a prioridade era cair fora. Ele sacou que a magia de segundo nível não ia dar conta daquela treta. E sem mais delongas, os golems atacaram de uma vez. No meio do caos, Alan ativou o anel e pediu para a restrição começar. O anel brilhava que nem uma estrela e num instante, Alan foi transportado. Uma voz profunda ecoou no vazio, fragmento herdando a grande vontade de Nimrala. Diga as duas restrições que você pode decretar. Alan, parecido com um gamer, percebeu que era como uma janela de seleção. A mesma voz agora mirava para ele diretamente, sacou? Era a recompensa por ter vencido o labirinto, a restrição. Era um artefato doido que impunha regras em troca de força. A voz deu um gás na confiança dele, fazendo ele sentir que era tudo real. Partiu fazer sua declaração. A primeira restrição foi: em todos os feitiços, os selos de mão de Babilônia seriam obrigatórios. A voz perguntou o que Alan queria ganhar com essa regra. Alan, sem titubear, mandou que queria distorcer as leis do mundo. A voz aceitou, tipo assim, suave. Ele formou outro selo de mão e falou sua segunda restrição: só palavras sagradas de Babilônia nos feitiços. A voz de novo perguntou, mas Alan mantinha o foco no mesmo objetivo. A voz então ficou em silêncio e Alan começou a suar frio. Tô fazendo merda? Ele até imitou o ícone da habilidade, não queria vacilar. Selecionar selo e palavras como restrições, mano, era o poder mágico máximo. Tinha dominado tudo com jogadas insanas, tinha que funcionar. Finalmente a voz mandou que a escolha tinha sido aceita e agradeceu a ele por seguir a vontade do Deus esquecido. Alan ficou em choque. Pera lá, que x-diabo isso quer dizer? Mas quando a luz do anel o envolveu, ele foi absorvido, indicando que a restrição rolou. A voz de novo declarou que sempre o checou, herdeiro da vontade. Eita! Momentos depois, Alan apareceu de novo no Canyon, aonde os golems ainda estavam prontos para atacar, sem mana. Evan já estava gritando, avisando que mana de segundo nível não ia servir. Alan começou a formar um feitiço, mas a esfera de relâmpago só fraquejou. Não importava quanto ele treinasse, era seu limite ali. E agora era hora de testar a restrição. Se concentrando pra carai, Alan lançou sua magia. Uma bola de energia se formou entre as mãos, o anel brilhava que nem sol ofuscante se espalhando ao redor. Mesmo que o anel virasse um coletor de magia, Alan sentia o peso famigerado ao seu redor. Vê se pode.